Dois sistemas ópticos, D1 e D2, são utilizados para analisar uma lâmina de tecido biológico a partir de direções diferentes. Em uma análise, a luz fluorescente emitida por um indicador incorporado a uma pequena estrutura presente no tecido é captada simultaneamente pelos dois sistemas ao longo das direções tracejadas, levando-se em conta o desvio da luz pela refração. Dentre as posições indicadas, aquela que poderia corresponder à localização real dessa estrutura no tecido é. Como informação adicional, o problema ainda diz: suponha que o tecido biológico seja transparente à luz e tenha índice de refração uniforme, semelhante ao da água. Vamos à nossa solução. Primeiramente, vamos recordar alguns conceitos básicos da óptica geométrica. O primeiro deles, o conceito de índice de refração. O índice de refração, indicado pela letra N, é a razão C sobre V, onde C é igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo e representa a velocidade da luz no vácuo, e V, a velocidade da luz no meio. Tomemos agora um meio 1 e um meio 2, distintos opticamente. O meio 1 com índice de refração N1 e o meio 2 com índice de refração N2. Vamos traçar uma reta normal à superfície de separação entre os dois meios, ou seja, uma reta perpendicular a essa superfície. O raio incidente, ou seja, o raio vindo do meio 1 para o meio 2, forma com a normal um ângulo de incidência θ1. Esta luz atinge essa superfície de separação e penetra no meio 2, ou seja, sofre o fenômeno da refração, formando um ângulo θ2 com a normal. A relação entre o ângulo de incidência, o ângulo de refração e os respectivos índices de refração desses meios é dado pela lei de Snell-Descartes, que diz que o N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao N2 vezes o seno do ângulo de refração. Repara que aquele que eu vou chamar de ângulo de incidência ou ângulo de refração depende tão somente da direção que eu tomo para a trajetória da luz. Um caso especial, consequência direta da lei de Snell-Descartes, é quando tomamos um raio de luz que incide perpendicularmente sobre a superfície, ou seja, forma um ângulo de 0 graus com a reta normal à superfície, aqui representada pela linha tracejada. Veja, o seno do ângulo de incidência, sendo o ângulo de incidência 0 graus, vale 0. Como consequência direta, o seno do ângulo de refração, ou seja, o seno do ângulo θ2, também deve ser 0. Isso significa que o raio de luz que incide perpendicularmente à superfície não sofre desvio durante a refração. Uma outra conclusão que podemos tirar da lei de Snell-Descartes é que o raio de luz, quando passa de um meio com índice de refração menor para um índice de refração maior, ou seja, de um meio menos refringente para um meio mais refringente, este raio de luz aproxima-se da reta normal. E quando passa do meio mais refringente para o menos refringente, esse raio de luz se desvia, afastando-se da reta normal. Tendo esses conceitos em mente, a lâmina de tecido biológico tem índice de refração semelhante ao da água. O aluno precisa ter consciência de que o índice de refração na água é maior do que o índice de refração no ar. Dessa forma, vamos analisar. D1 está situado perpendicularmente à lâmina de tecido biológico, ou seja, o raio de luz que chega até ele não sofre desvio. Aqui está. Dessa forma, eliminamos os pontos B e E, pois o ponto necessariamente precisa estar sobre A, C ou D. Vejamos que podemos eliminar o ponto D diretamente, pois o ponto D sofre refração sem sofrer desvio. Lembrando do que falei anteriormente, quando a luz passa de um meio
mais refringente para um meio menos refringente, ela desvia, afastando-se da normal. Vejamos agora aqui o que acontece. O raio de luz que chega até o sistema óptico D2 deve necessariamente partir do ponto C, pois este atinge a superfície de separação dos meios, formando um ângulo de incidência e refrata-se afastando-se da reta normal, ou seja, coerente com a lei de Snell. Dessa forma, a opção correta é a letra C. Questão encerrada.